Olá pessoal, professor Evandro aqui. Essa é a quarta videoaula referente ao sistema nervoso periférico e nela eu vou estar falando do nervo trigêmeo, quinto par, e do nervo facial, o sétimo par. O sexto par, que é o abducente, eu falei na aula passada. É importante que você assista as primeiras aulas sobre o sistema nervoso periférico antes de assistir essa, porque as aulas elas seguem uma sequência linear. Desejo bons estudos. Solicito que, se possível, que você divulgue esse canal, que compartilhe com pelo menos um colega, que curta o vídeo e que, se achar necessário, que me deixe um comentário, uma dúvida, uma sugestão, para que a gente possa interagir um pouquinho mais. Um abraço e até a próxima. Bem, quinto par de nervos cranianos, nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo, ele é um nervo misto, ele vai ter uma função sensitiva e uma função motora. Na verdade é o seguinte, o trigêmeo ele se divide em três ramos, no oftálmico, no maxilar e no mandibular. E desses três ramos, o único que realmente é misto é o mandibular. O oftálmico e o maxilar, eles são exclusivamente sensitivos. Mas quando eu pego o nervo como um todo, junto os três ramos, eu digo que o nervo é misto. Mas lembrando que misto mesmo é só o mandibular. Os outros dois são exclusivamente sensitivos. Então vamos lá. O nervo trigêmeo, ele se origina, tá ele aqui, ó, os três ramos dele. O nervo trigêmeo ele se origina, ele vai ter origem aparente lá no braço da ponte, tá? No pedúnculo cerebelar médio aqui, ó, no braço da ponte, entre a ponte e o cerebelo. Aqui está o trigêmeo. A emergência craniana dele, ele possui um gânglio, Existem vários gânglios na cabeça, a gente acaba até estudando um pouco menos esses gânglios, mas o trigêmeo ele deixa um gânglio grandão aqui, ó, bem próximo da sua origem, porque como o componente dele sensitivo é muito maior do que o componente motor, ficam muitos neurônios, muitos corpos de neurônio fora do sistema nervoso central, Por isso que existe um gânglio grandão. Existem outros gânglios, tá? No crânio, na cabeça. Mas esse é o maior deles, o gânglio trigeminal. Mas voltando aqui para o nervo trigêmeo, ele vai ter a emergência, vai ser feita por três aberturas diferentes. Por quê? Porque são três principais ramos. Então, o primeiro ramo, ó, aqui está o trigêmeo, o nervo como um todo. Essa dilataçãozinha aqui seria o gânglio trigeminal. E eu começo mostrando o primeiro ramo para vocês, que é o ramo oftálmico. Esse ramo oftálmico, ele emerge pela fissura orbital superior, juntamente com outras estruturas que passam por ali, junto com o nervo oculomotor, junto com o nervo troclear, junto com o nervo abducente. E esse ramo oftálmico do trigêmeo, ele vai fazer a sensibilidade do terço superior da face. Então, assim, a gente vai dividir a face em três terços, em três partes. O terço superior, ó, que pega aqui a região central até a pálpebra superior, a parte aqui da raiz do nariz também, tá? Do dorso do nariz também. O terço médio, que vai da pálpebra inferior até o lábio superior, e o terço inferior, que vai do lábio inferior até aqui a região mentual, até aqui a região da margem da mandíbula. Então, vejam, dividir a face em três terços. A sensibilidade do terço superior, ou seja, do primeiro terço, aqui da fronte, até a pálpebra superior, e o dorso aqui do nariz é feita pelo ramo oftálmico do trigêmeo. Então, sensibilidade, se você puxar a sobrancelha aqui, e vai sentir dor através do quê? Do ramo oftálmico do trigêmeo. Sensibilidade da órbita, isso é muito importante, ó, sensibilidade da órbita, não, perdão, sensibilidade da superfície do olho, tá? Sensibilidade da esclera. Por quê? Da conjuntiva. Porque quando entra um cisco, e aquilo te incomoda, é sinal de que tem algo ali que pode estar causando, pode estar irritando essa mucosa e isso pode gerar lesão. Então, você só percebe que tem algo incomodando no teu olho, vamos pensar entre o olho e a pálpebra, entre a conjuntiva que nós temos ali, é graças ao ramo oftálmico do trigêmeo. Se eu tiver uma lesão do ramo oftálmico do trigêmeo, eu perco essa sensibilidade. Então, imagine, entra um cisco no meu olho, ele fica ali, eu não percebo, isso não me incomoda. E qual é o grande problema? É que esse cisco, essa estrutura que está ali, esse corpo que está ali, ele começa a gerar lesão, na córnea e, consequentemente, você pode ter úlcera, desenvolver processo infeccioso, pode até perder
a visão. Então, é importante a importância da sensibilidade corneana, né? A sensibilidade da córnea é feita por esse nervo. E o teste, tá? Como é que a gente testa o ramo oftálmico do trigêmeo? Verificando a sensibilidade na região da fronte, né? E sempre comparando com o lado oposto, sempre, né? Por exemplo, passa um cotonete de um lado, né, do outro lado, com o paciente de olho fechado, e observa se tem diferença de sensibilidade de um lado e do outro. Você pode também, com o cotonetezinho, tentar encostar o cotonete na córnea. Se o paciente deixar, é porque ele não tem mais esse reflexo, chamado de reflexo córneo-palpebral. Porque quando alguém tenta colocar algo no nosso olho, a gente, né, por reflexo, acaba fechando, né, não permitindo que isso aconteça. Bem, estruturas que inervam. É só pensar o seguinte, tá? Eu vou listar todas para vocês, né, ou as principais, numa espécie de planilha que vai ter num slide um pouco mais à frente. Mas é só pensar que as estruturas que estão no terço superior da face são inervadas, né? A sensibilidade delas, né, é feita pelo nervo ou pelo ramo oftálmico do trigêmeo. Então, sensibilidade do olho, sensibilidade da pálpebra superior, da região frontal, ó, seio frontal, tá? As células etimoidais, a parte mais alta, tá? Parte bem alta da cavidade nasal acaba sendo também. Mas, enfim, é só a gente saber que é terço superior. Vale lembrar que o trigêmeo, tá, como um todo, principalmente através do ramo oftálmico, mas através de todos os seus ramos, também vai fazer a sensibilidade da dura mater, tá? Então, sensibilidade da dura mater, de grande parte da dura mater é feita pelo trigêmeo. E vale lembrar que aquela dor de cabeça, a cefaleia, né, é dor, na verdade, na dura mater, né? O que dói na cabeça é a dura mater. O encéfalo em si, né, o tecido nervoso, ele não tem receptores para dor. Então, a dor de cabeça é feita principalmente pela dura mater, e dura mater é inervada em grande parte dela através do nervo trigêmeo. Logo abaixo, então, do ramo oftálmico, né, que passa ali pela fissura orbital superior, ó, tá ele aqui, nós encontramos o ramo, ó, esse aqui é o terço superior da face, ó, desenhado em verdinho. Então, V1, né, 5-1, ramo oftálmico do trigêmeo. Passando aqui, ó, emergindo pelo forame redondo, nós encontramos o ramo maxilar do trigêmeo. O ramo maxilar, ele vai passar pelo forame redondo e ele vai fazer a sensibilidade das estruturas do terço médio da face, tá? Então, cavidade nasal, palato, dentes superiores, tá? Seio maxilar, tá? E aqui, ó, partezinha que está em azul, entre a pálpebra inferior e o lábio superior, a pele dessa região, tá? Sensibilidade, ó, a pele dessa região, tá? Essa sensibilidade aqui, se eu cortar nessa região aqui, eu sinto dor através do ramo maxilar do trigêmeo. É claro que existem ramos, né? Mas a gente, por enquanto, é só uma introdução. No semestre que vem, vocês vão ver alguns ramos desses nervos. Vale lembrar aqui, ó, bom, como é que eu faço o teste, então, do ramo maxilar do trigêmeo, né? O mandibular eu já falei para vocês, o oftálmico, perdão, eu já falei para vocês. O mandibular, a gente vai testar a sensibilidade do terço médio. Existem os monofilamentos lá de pressão, verificar se o paciente sente ou não pressão no teste neurológico, mas até com um algodãozinho, né? No ambulatório mesmo, por exemplo, com um algodãozinho com o paciente com o olho fechado, você toca e verifica se ele sente, né? E é importante comparar com o lado oposto. Dizer, professor, como assim comparar com o lado oposto? Lembram que são pares de nervos cranianos? Então, o ramo maxilar de um lado pode estar comprometido, mas o outro lado não. Então, comparando com o lado oposto, sente aqui e não sente nada lá, opa, pode ser que o ramo maxilar do trigêmeo aqui dessa parte esteja comprometido. Então, tá aqui, ramo maxilar do trigêmeo, o V2, ó, tá ele aqui. Ele, assim como o ramo oftálmico do trigêmeo, o V1, ele é exclusivamente sensitivo, tá? E a sensibilidade dele vai ser referente ao terço médio da face. E por fim, nós encontramos o ramo mandibular do trigêmeo. O ramo mandibular do trigêmeo é misto, tá? Ele emerge, ele passa aqui, ó, pelo crânio através do forame oval, tá ele ali, e ele vem para o terço inferior da face. Fazer inervação do que? Ó, o mandibular do trigêmeo vai fazer inervação do terço inferior da face, dessa região que nós estamos vendo aqui em rosinha. Então, ó, da pele, da região do mento,
dos dentes inferiores, da gengiva inferior, tá? Sensibilidade do que mais? Dos 2/3 anteriores da língua, mas ó, detalhe, sensibilidade geral dos 2/3 anteriores da língua. Dor nos 2/3 anteriores, pressão, temperatura, gustação não. Gustação dos 2/3 anteriores da língua a gente viu que é nervo facial, tá? Então, a gustação não é feita pelo trigêmeo, mas sim sensibilidade desses 2/3 anteriores da língua aqui, ó, relacionada, como eu falei, a dor, pressão, temperatura e a propriocepção. O que mais que o ramo mandibular do trigêmeo vai estar inervando? Esse ramo mandibular, ele tem um componente motor que vai estar inervando os músculos da mastigação. E quais músculos são esses? Ó, o pterigoídeo lateral, o pterigoídeo medial, o músculo temporal e o músculo masseter. Então, os músculos da mastigação, os músculos que elevam a mandíbula, né, embora a principal função do pterigoídeo lateral seja a protração da mandíbula, jogar a mandíbula para frente, mas os músculos da mastigação, pterigoídeo lateral, pterigoídeo medial, temporal e masseter, são inervados pelo ramo mandibular do trigêmeo. O aluno confunde muito porque pensa sempre em facial. O facial, ele inerva os músculos da face, sim, mas não os músculos da mastigação. Mastigação, repetindo, é trigêmeo através do seu ramo mandibular. O ramo mandibular ainda vai fazer inervação. Ó, faz inervação sensitiva também da articulação temporomandibular, tá? Da ATM. Inerva mais alguns músculos que é detalhe, tá? Vocês vão encontrar provavelmente lá naquela tabelinha, mas vai estar inervando o ventre anterior do digástrico, o músculo miloioídeo, tá? O mandibular do trigêmeo, e vai estar inervando também o músculo tensor tensor do véu palatino, que eu nem coloco, isso é mais para odontologia. Inerva também o tensor do tímpano, tá? Mas é detalhe. Então, esses músculos é detalhe. Agora, músculo de mastigação, isso você tem que lembrar, tá? Um paciente que apresenta paralisia facial, tem lesão do facial e não consegue movimentar os músculos da face, ainda assim a mastigação do ponto de vista de movimentação de mandíbula, ele não é alterado, porque quem faz mastigação é o trigêmeo, né? Inervando aqueles músculos que eu acabei de citar, certo? Nervo facial, turma. O facial é o 7º par de nervos cranianos. O facial ele é misto, mas na verdade, lá na sua origem, o facial ele é exclusivamente motor. Ó, tá aqui o nervo facial e vamos ver. Olha só, aqui na origem eu vejo 2 nervinhos. O nervo facial, que é o 7º par, ele se origina, né, a origem aparente dele é aqui no sulco bulbopontino, ó, e lateral a ele nós temos o nervo intermédio. O facial ele é exclusivamente motor na sua origem. Só que ele se une com esse nervo chamado de intermédio. E o intermédio, sim, é sensitivo. E a junção dos dois, né, o facial e o intermédio, entram no meato acústico interno, se fundem e acaba nervo intermédio. Vira tudo facial. Aí eu digo que facial é misto. Então, ó, a gente vai considerar o facial como sendo misto, mas só para lembrar que lá na sua origem, na verdade, ele é sensitivo e ele se une com ele é sensitivo, desculpa, ele é motor, mas ele se une com o intermédio e aí sim vira misto. Bom, o facial, ó, ele entra junto com o intermédio, aquele outro nervinho que está ali, ó, ali está o facial junto com o intermédio. Esse outro nervinho que está aqui é o vestíbulo coclear que eu vou falar depois para vocês. Ele entra junto com o intermédio aqui no meato acústico interno. Entrou no meato acústico interno, o facial, junto com o intermédio, se fundem e vira facial. E o facial, ó, ele precisa sair do crânio, né? Ele começa aqui, ó, passa no meato acústico interno e no caminho ele entra em um canal, que é um canal intraósseo chamado de canal do nervo facial, e ele emerge aqui embaixo, ó, pelo forame estilomastoídeo. Então tá aqui, ó, forame entre o processo mastóide e o processo estiloide, que a gente chama de forame estilomastoídeo, né? Esse foramezinho aqui vai estar passando o nervo facial. Então ele surge aqui, ó, né, entre o processo mastoide e o processo estiloide, né? Que a gente chama de forame estilomastoídeo. Vale lembrar, turma, que o facial ele é muito bem protegido pelo processo mastoide, ó, tá? Contra trauma, por exemplo,
no adulto, mas no bebezinho, no recém-nascido, ele é vulnerável, porque o processo mastoide ainda não existe. Esses processos ósseos, tá? Processo mastoide, protuberância occipital externa, tuberosidade isquiática, tuberosidade da tíbia, ou seja, essas elevações que resistem muito à tensão, né, onde músculos fortes se inserem, eles vão se desenvolver por demanda funcional. Conforme o bebezinho vai contraindo a musculatura, vai puxando esses processos e eles vão se elevando. Então, é difícil você apertar essa região aqui, ó, e comprimir o nervo facial e ter lesão do facial no adulto. Mas no bebê, essa região é vulnerável. Antigamente, nos partos, né, quando às vezes colocava-se o fórceps aqui para tentar ajudar, né, profissionais, muitas vezes que não tinham essa informação, acabavam às vezes lesando o nervo facial, o paciente apresentava paralisia facial obstétrica. Hoje isso é cada vez mais raro, né? Mas então, só para a gente lembrar que o facial é bem protegido no adulto, mas não no recém-nascido. Bom, o facial, então, ele emerge pelo meato acústico interno, passa em um canal intraósseo chamado de canal do facial e surge aqui, ó, no forame estilomastoídeo. Depois que ele surge, ele emite ramos que vão estar inervando aqui fora, ó, o músculo estiloioídeo, o ventre posterior do músculo digástrico, o músculo auricular posterior, às vezes o auricular médio também, e o ventre occipital do músculo occipito frontal. Depois disso, depois que o facial inerva esses músculos, tá, ele vem e entra na glândula parótida. Tá aqui a glândula parótida, olha o facial passando dentro da parótida. E no interior da parótida, ele dá duas divisões, e essas divisões, elas terminam em 5 ramos terminais. Ó, aqui está o facial inervou os músculos que eu citei para vocês, então vou repetir: estiloioídeo, ventre posterior do digástrico, auricular posterior, às vezes o médio também, alguns chamam de superior, tá? Não há problema, e o ventre occipital do occipito frontal. Depois ele entra na glândula parótida, não inerva a glândula parótida, a única relação com a glândula é física, ele passa dentro da glândula e aqui ele se divide, ó, nos 5 ramos terminais: o ramo temporal, o ramo zigomático, que vem aqui para a região do zigomático, o ramo bucal, que vem aqui para a região de bochecha, de lábio, o ramo marginal da mandíbula, por isso MM, e o ramo cervical, porque o facial ele vem fazendo inervação dos músculos da mímica, dos músculos da face, orbicular do olho, levantador do ângulo da boca, zigomático maior, zigomático menor, levantador do lábio superior da asa do nariz, orbicular da boca, enfim, os depressores aqui. Então, inerva todos os músculos da face, tá? Os músculos da mímica, mas não os músculos da mastigação. A gente viu que os músculos da mastigação, quem faz é o trigêmeo, né? E inerva também, ó, esse ramo cervical vem fazer a inervação do platisma, tá? Aquele músculo cutâneo que está lá na região do pescoço. Semestre que vem isso vai ser reforçado na anatomia topográfica da cabeça e do pescoço. Bom, importância aí do facial, né? Inerva os músculos da face. Esses músculos da face, eles são músculos, muitos, além de expressão facial, né? São músculos esfínteres. Então, eu pisco através do orbicular do olho, eu consigo fechar minha boca, né? Através do orbicular da boca. Então, são músculos importantes nesse processo. O músculo bucinador, o músculo da bochecha aqui, ó, embora não seja um músculo da mastigação, ele auxilia na mastigação, não no ponto de vista de abrir ou fechar a mandíbula, mas sim, ó, quando a gente contrai o bucinador aqui, ele empurra o alimento lá para a cavidade própria da boca, enquanto que a língua empurra o alimento para o vestíbulo da boca. E entre a cavidade, o vestíbulo da boca e a cavidade própria da boca, eu encontro os dentes, e os dentes vão ser esmagados, o alimento vai ser esmagado então pelos dentes, certo? Bom, vale lembrar que qualquer alteração aqui na glândula parótida, né, um paciente com uma parotidite, essa glândula inchada, pode comprimir o nervo facial que está passando dentro dela e o paciente pode apresentar uma paralisia facial, só que essas paralisias muitas vezes são temporárias, né? A glândula desinchou, voltou tudo a normal, né? O nervo ele tende a voltar com a sua função. Tumores de glândula parótida podem comprometer o nervo facial, tá? E aí muitas vezes esse comprometimento, né, ele não é transitório, ele é definitivo.
ou tumores de glândula parótida muitas vezes não comprometem o nervo, mas a retirada da glândula ela vai requerer muita cautela do cirurgião, né? Ele tem que identificar ramo por ramo aqui do facial para tirar direitinho, né? Para que não ocorra a lesão dos ramos e aí ele retira, né, a parótida, faz a parotidectomia aqui, né, mas com muito cuidado. Vale lembrar ainda que além dessa inervação motora aqui que eu falei dos músculos, né, da face, o facial, através de um outro ramo que a gente vai falar um pouco melhor no semestre que vem, chamado de nervo corda do tímpano, tá? Um ramo do facial, ó. Notem aqui o facial vindo, ó, e, né, passando aqui no forame estilomastoídeo e inervando os músculos todos que eu citei para vocês. Agora, notem que tem um raminho aqui do facial, esse ramo aqui, ó, que eu vou acompanhar, esse ramo aqui é chamado de nervo corda do tímpano. Esse nervo corda do tímpano, ele é chamado dessa forma só porque ele passa muito próximo dos ossículos da audição, tá? E do tímpano, mas ele não vai ter função relacionada aí à audição, tá? Mas, ó, esse nervo corda do tímpano, ele até vai inervar um músculo lá chamado de músculo estapédio, mas isso é detalhe, deixa para semana que vem. Esse nervo corda do tímpano, ele desce, ó, ele não passa no forame estilomastoide, ou seja, lá no crânio ainda, ele passa em uma fissura que eu não vou cobrar de vocês, chamada de fissura petrotimpânica, e ele vai lá para a língua, ó. Então, o corda do tímpano, ele vai lá para a língua, ele até se junta com um nervo que está vindo lá do mandibular do trigêmeo, que é o nervo lingual, mas não precisa se preocupar com isso nesse momento. É só a gente saber que o corda do tímpano, ele vai lá para a língua fazer a inervação, a sensibilidade gustatória dos 2/3 anteriores da língua. Então, a sensibilidade geral, né, tato, dor, temperatura, pressão e por aí vai, era trigêmeo. Agora, a sensibilidade gustatória é nervo facial, tá? E a inervação motora, né, do ponto de vista de produção de saliva, tá, da glândula sublingual e da glândula submandibular também é feito pelo nervo facial, tá? Através desse ramo aqui que a gente chama de nervo corda do tímpano. Então, o nervo corda do tímpano é um ramo do facial que não passa no forame estilomastoídeo, ele passa em uma outra fissura, ele desce lá, ó, medialmente em relação à mandíbula, a gente não vai ver ele aqui porque ele está medial em relação à mandíbula, ele está lá dentro, tá? Ele passa medial em relação à mandíbula e ele vai estar fazendo a sensibilidade geral dos 2/3 anteriores da língua e sensibilidade geral não, desculpa, sensibilidade gustatória dos 2/3 anteriores da língua, não é geral, sensibilidade geral é trigêmeo, então sensibilidade gustatória dos 2/3 anteriores da língua e inervação motora do ponto de vista de produção de saliva na glândula sublingual e na glândula submandibular. Pessoal, então nessa aula eram essas as informações. Na próxima aula eu começo falando de nervo vestíbulo coclear. Um abraço e até lá.